Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que não faz sentido celebrar a ceia do Senhor agora que ele já ressuscitou. Para que nos lembrarmos de um Jesus morto se ele está vivo? Você pergunta. A ceia do Senhor possui vários aspectos. Um deles é o da comunhão de propósitos que têm os que foram salvos por Cristo, que agora comungam do fato de fazerem parte de um único corpo do qual Cristo é a cabeça. Esse é um dos aspectos. Este aspecto em si não tem nada de morte, e o símbolo dele é o único pão, um só pão inteiro, e não em pedaços ou transformado em hóstias ou bolachas. Veja a passagem. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Observe que aqui a menção da ceia do Senhor começa falando primeiro do cálice de vinho, que representa o sangue, por meio do qual uma pessoa é tornada idônea para participar do um só corpo de Cristo, representado pelo pão. Esse privilégio não é conquistado com esforço, mas pelo valor que o sangue tem aos olhos de Deus. A Bíblia diz o seguinte: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7. Muito bem. Você observa, então, nessa passagem, o sangue sendo mencionado primeiro, e só depois o pão, pois é nesta ordem que nós recebemos a purificação dos nossos pecados e temos, então, consciência de pertencer à igreja, que é o corpo de Cristo. Porém, quando Paulo dá as instruções para a celebração da ceia, a ordem é invertida. Primeiro vem o pão partido, e depois o vinho. Primeiro o símbolo do corpo morto e depois do sangue derramado. O pão separado do vinho significa morte. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, escreve Paulo, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 23 a 26. A sua dúvida da razão de celebrarmos uma ceia para anunciar a morte de Jesus, quando ele já está vivo e ressurreto, perde totalmente o sentido quando nós nos lembramos que é para ser celebrada até que ele venha. Então, ninguém ignora que ele já ressuscitou, não é? E também, quando nós nos lembramos que ao instruir os discípulos a celebrarem a ceia, ele estava vivo. Lá, no começo, no Evangelho. E depois, quando ele revelou a ceia a Paulo, nesta passagem que eu acabei de ler, que Paulo não recebeu essas instruções dos outros apóstolos, mas diretamente do Senhor, ele também já estava vivo de novo. O Senhor Jesus já tinha ressuscitado. A cena muda agora para o céu, em Apocalipse 5, versículo 6, e o que João vê ali? Um cordeiro como havendo sido morto. Veja a passagem. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Ele não viu um cordeiro morto, mas um como havendo sido morto, como se a morte fosse uma constante diante dos seus olhos. É por isso também que Jesus não tem cicatrizes fechadas, mas marcas ou cortes frescos nas mãos, nos pés e no lado. São as marcas de uma morte que, embora ocorrida uma vez, estará sempre fresca diante dos olhos de todos nos céus. Existe um pregador no YouTube que usa desse argumento de que a ceia não deve mais ser celebrada porque Jesus ressuscitou, mas tal argumento é no mínimo simplista e no máximo blasfemo. Se Jesus ordenou que celebrássemos a ceia, quando teriam os discípulos então feito isso, considerando que nada é dito de a terem celebrado até depois da sua ressurreição, e quando a igreja havia sido formada? Então, uma ordenança que Jesus deu, eles nunca cumpriram, então?
Sim. Pois se antes ele estava vivo ao instituir a ordenança, e depois ele estava vivo por ter ressuscitado, é para que eles celebrassem a ceia quando ele estava vivo. Que ordenança teria sido aquela que teria sido impossível de ser obedecida no breve período de 3 dias em que o corpo de Jesus esteve no sepulcro, em que ele esteve morto? No entanto, a primeira providência dos discípulos, assim que a igreja foi formada em Atos 2, foi de praticar aquilo que distingue a igreja de Israel, que é a comunhão e ministério da doutrina dos apóstolos, o partir o pão, e isto é a ceia do Senhor, e não alguma ação de caridade para com os pobres, como alguns querem fazer significar, não é isso? E também a oração. Então é a comunhão e ministério da doutrina dos apóstolos, partir o pão e a oração. Essas atividades eram as fundamentais da igreja, e são até hoje. A passagem diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Antes que você se apresse a argumentar que esse partir do pão não seria ceia, e sim uma refeição comum, distribuída, compartilhada com os pobres e tal, repare que dessa refeição comum entre os irmãos, claro, o texto vai falar mais adiante aí em Atos. Não perca de vista o fato de que eles ainda frequentavam o templo de Jerusalém, porque a doutrina da igreja ainda não havia sido dada por intermédio de Paulo. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles só iriam entender quando a revelação do mistério fosse dada a Paulo. Veja a passagem que segue em Atos capítulo 2, depois que fala da ceia do Senhor, fala então de partir o pão em casa e comer juntos. Perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Isso sim era refeição em comum. Mas a ceia do Senhor é outro departamento, foi tratada antes. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Atos 2, 46 a 47. Agora, fique atenta com essas doutrinas modernas de alguns que negam as Escrituras. Algumas dessas pessoas combatem as denominações com tamanha veemência que você acabará achando que o resto do que essas pessoas dizem seja verdade, quando não é. Um desses que ensinam que a ceia não deve ser celebrada, também ensina que a Trindade não existe. Ou seja, a má doutrina da ceia é apenas a ponta do iceberg de um pensamento ainda mais maligno de alguém que não é capaz de honrar o que a Bíblia ensina sobre a divindade. Eu sinto dizer que você deve ter sido seduzida por algum desses pregadores do YouTube que combatem as denominações para conquistar os decepcionados com elas, ao mesmo tempo que corrompem o ensino dos fundamentos das Escrituras, que muitas das denominações tradicionais ainda preservam. O fato de entender que o denominacionalismo não tem base bíblica não significa jogar fora a criança com a água no banho por achar que tudo o mais que ensinam as denominações também não teria fundamento. Tem, muita coisa está bem fundamentada. Quando o Senhor olha para as diferentes fases do testemunho visível da igreja, que nós costumamos chamar de cristandade, em contraste com o cristianismo, o Senhor vê os diferentes movimentos cristãos inseridos nessas fases, ou seja, o Senhor os reconhece como responsáveis por levarem o nome de Cristo no mundo. Se você estudar o texto dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, verá indícios ali muito claros do catolicismo romano, na carta ao anjo da igreja que está em Tiatira, e do protestantismo, naquela que é dirigida ao anjo de Sardes. Hoje nós estamos na mais horrível e decadente fase, que é a de Laodiceia, ainda que aos olhos humanos essa fase pareça rica, grande, pujante, né? Mas certamente ela causa náuseas no Senhor, que quer vomitá-la da sua boca, o que ele efetivamente fará quando der por encerrado o tempo do testemunho cristão na terra, para em seguida destruir Babilônia, a meretriz. A mulher que João vê na Revelação é aquela que deveria ter dado o testemunho de uma virgem pura, preparada para o noivo que é Cristo, mas que se prostituiu com os reis da terra e virou uma meretriz. Babilônia Grande é chamada em Apocalipse uma meretriz.
Até os últimos dias dessa casca oca em que se tornará a cristandade, ela trará aninhada nos seus galhos as mesmas aves malignas, que são verdadeiros agentes de Satanás, que você encontra na parábola do semeador, na parábola da semente de mostarda e finalmente em Apocalipse. Veja a sequência de passagens para você identificar esses agentes de Satanás, que são os mesmos hoje que habitam a cristandade, pregam na internet, pregam nas igrejas, têm postos elevados e tudo mais, mas não passam daqueles ministros de justiça que Paulo escreveu, que Satanás é um anjo, Satanás se transfigura em anjo de luz, os seus ministros e ministros de justiça. Veja a passagem da parábola. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Essa ave que veio, que arrebatou da beira do caminho. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou, plantou no seu campo, o qual é, na verdade, menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Olha as aves do céu aí de novo. Depois dessas coisas eu vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Estou lendo agora em Apocalipse. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Eu li uma sequência de passagens aí de Mateus 13, 4, Mateus 13, versículos 18 a 19, também versículos 31 a 32, e Apocalipse 18, versículos de 1 a 3. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.